Fala aí, meus caros, tudo bem? Já beberam água hoje? Tá todo mundo certo? Todo mundo na paz? Faz tempo que eu não gravo questões. Mas voltamos hoje para mais um vídeo dessa série aqui de resolvendo as questões na prática, né? A resolução da prova da FATEC na prática. A lógica, para quem não conhece a série, é a seguinte. Eu pego uma questão, eu nunca respondi essa questão aqui, a gente tá falando da prova da FATEC do segundo semestre, e resolvo ela aqui com vocês. E aí eu acerto ou erro. Nessa saga aqui a gente tá na questão 22. Eu acho que eu já acertei, eu errei 3 até agora. Então estamos com 19 acertos, 19 de 22. Na prova passada a gente só errou 2 na prova toda. Essa prova aqui eu já estou sentindo que ela está mais pedindo conhecimentos mais específicos. Mas vamos seguir nossa saga aqui e ver quantos a gente consegue acertar até o fim, né? Se a gente ficar na casa dos 50, tamo bem. Mais uns 40 e pouquinho também não é ruim. Mas vamos lá. Vamos para essa questão aqui, a questão 22. Inclusive, ela é uma questão que usa um texto que eu achei bem difícil da questão 21. Aqui. E o que eu esqueci de falar nessa questão 21? Que essa questão é o tipo de questão que eu pularia, tá? Como eu faço a prova? Geralmente eu vou fazendo a prova, aí eu vou fazendo as questões que eu sei. Quando eu pego uma questão dessa aqui, não é que eu não sei ela, é que ela é difícil, ela toma tempo. O texto aqui não é tão simples. Então, o que eu faço nesses casos é que eu pulo a questão, eu começo a fazer ela, começo a resolver, chega num ponto ali, eu paro e falo, não, aqui tá muito difícil, vou pular essas questões, depois eu volto. Então eu dou uma primeira passada na prova, resolvo tudo que eu sei, passo isso que eu sei pro gabarito, aí eu volto resolvendo as que eu não sei. Por que eu faço isso de passar primeiro respondendo as que eu sei e passando pro gabarito? Porque eu já fico livre na cabeça de saber que as questões que eu tenho certeza que eu tô mais confiante já estão no gabarito. Agora eu vou fazer as questões extras, né? Para conseguir uns pontos extras. E aí eu vou fazendo com mais calma, né? Porque numa dessas, se você vai fazendo em ordem, pode ser que você demore muito tempo aqui, aí você chega lá na questão 50 e pouco e você não tem tempo. Só que é uma questão que você sabia, essa aqui você não sabia. E aí você perdeu tempo numa questão que você não sabia e deixou de fazer uma que você sabia. Então eu sempre ia por esse caminho resolvendo. Mas vamos resolver a questão 22 aqui. A gente vai precisar ler o texto de novo, que eu li esse texto faz um tempo e não lembro. Então vamos lá. Vamos voltar para esse texto. Geralmente eu não leio, mas vamos lá. Quem viu a questão 21, me desculpe, dá uma avançada aí para não ver eu lendo o texto de novo. Foi um tempo difícil. Meu pai se referia àquele período como a pior seca desde 1932. Aquele também foi o último ano em que vi uma plantação extensa de arroz naquelas terras. O arroz, dependente de água, foi o primeiro a secar com a estiagem. Depois, secaram a cana, as vagens de feijão, os umbuzeiros, os pés de tomate, de quiabo e de abóbora. Havia uma reserva de grãos guardado em casa e no galpão da fazenda. Com a seca, veio o medo de que nos mandassem embora por falta de trabalho. Depois, veio o medo mais imediato da fome. Os grãos passaram a rarear. O feijão acabou antes do arroz. E do arroz restava muito pouco. Havia um razoável suprimento de farinha de mandioca que algumas famílias fabricavam e trocavam por outros alimentos. Agora, mais do que antes, seguíamos quase todos os dias para os rios para pescar. E a cada pesca só conseguíamos capturar peixes cada vez menores que só serviam para dar gosto ao angu de farinha. Só uma pausa aqui, senhores. Só um instante eu já volto. Estou de volta. Paramos no angu de farinha. Disputávamos a palma com o gado da fazenda. Havia uma parcela de terra destinada ao seu plantio. O cacto, que se destinava à nossa alimentação, estava em nossos quintais. Quem não foi previdente em ter sua própria plantação de palma, que acabaria com o passar dos meses, tinha que contar com a solidariedade dos vizinhos para garantir um cortado na mesa, guisado no azeite de dendê. Garantiu o cortado na mesa, guisado de azeite de dendê. Então aqui ele está falando sobre os efeitos da seca, né? Os efeitos da seca é um texto que eu não achei a leitura simples, parece texto daqueles livros mais clássicos, tipo Memórias Póstumas, tem uma linguagem que para mim me lembra um pouco desses livros, não sei se é Tordo Arado. Eu acho que é, me parece que sim. Tordo Arado deve ser o nome de um livro. Vamos dar uma olhada. Vou dar uma olhada, fiquei curioso. Tordo Arado. É o livro, aqui ó, livro Tordo Arado, tem cara de livro. Acho que na questão anterior eu falei que tinha cara, mas não pesquisei, é que eu vi que tem cara desses livros mais clássicos. Então tem uma linguagem que não é 100% simples, você consegue entender o que ele está falando, mas tem uns momentos que parece que está meio travada. Muito porque a gente não, eu pelo menos não estou habituado a ler textos assim. Quem está habituado, imagino que vai mais natural. Você começa a se familiarizar com as expressões, mas apesar de não ter nenhuma expressão aqui muito regional, eu sinto o texto meio travado pela forma como ele é escrito. Mas imagino que é por isso, porque eu tenho um pouco contato aqui. Afinal de contas, uma das coisas que eu não sou é professor de português. Então vamos lá.
Segundo o texto, é correto afirmar que o armazenamento de grãos perecíveis, como grãos, o armazenamento de alimentos perecíveis, como grãos, junto à certeza da permanência no emprego, garantiu a sobrevivência e o bem-estar dos trabalhadores. Decididamente não. Tô sem mesinha, gente, tô só com o mouse, mas acho que isso aqui dá. Decididamente não. Ele não fala de o armazenamento, ele fala que a certeza da permanência, ele não fala de certeza de permanência no emprego. Vamos voltar lá para ver se ele fala o que ele fala de emprego, que eu sinceramente não lembro, mas ele fala que a pior seca, fala de como as plantas começaram a secar, com medo. Ó, veio o medo de mandar-nos embora por falta de trabalho. Fala justamente da falta de trabalho. Então, acho que não é essa. A crise enfrentada fez com que os moradores locais esgotassem a riqueza naturais da floresta, levando consequentemente à exaustão das águas, mares e rios. A crise não foi. A crise fez com que os moradores esgotassem as riquezas. O que eu estou entendendo que rolou? Secou, começou a secar a terra, e eles começaram a ter cada vez menos alimentos. Então, a crise enfrentada. Parece fazer sentido essa. Vamos deixar essa aqui com um pontinho mal feito pelo mouse. C. A narrativa segue ordem cronológica e se retrata do agravamento da crise cujo ápice ocorre quando se recorre ao consumo de alimentos destinados aos animais. Vamos ver. Cacos destinava à alimentação, que não foi previdente. Disputar, ó, ele fala disso aqui, ó. Disputávamos a palma com o gado. Só que ele fala uma coisa aqui nessa questão que eu acho que faz ela estar errada. Que é isso aqui, ó. Narrativa de ordem cronológica. Não parece que ele está contando as coisas como foi acontecendo. Tipo, primeiro aconteceu isso, depois isso, depois isso. Parece que ele está dando uma visão geral de como foi esse tempo difícil. Então, eu acho que essa aqui também está errada. Nossa, eu sem a mesa. Com a mesa já risco feio. Sem a mesa fica horripilante. Mas vamos seguir. O narrador, que não participa da história, relata o momento difícil da vivência da sua comunidade devido à fome gerada pela seca. É verdade. Ele fala que o pai dele fala que foi a pior seca, mas eu não lembro se ele fala. Meu pai se refere. Foi um tempo difícil. O ano em que eu vi a plantação. Então, não, ele participa da história. Ele fala, olha, meu pai falava que era um tempo muito difícil, que era a pior seca que ele já tinha visto, ele está contando como é que foi participar disso. Então, esse não participa é o que faz estar errado. Para quem não acompanha o canal, eu vou riscando o que eu acho que faz a questão estar errada, tá bom? Por isso que eu risquei eu não participo, ordem cronológica, a certeza da permanência do emprego, porque são as coisas que me fizeram retirar aquela questão. E aí depois, se eu errar, eu vejo por que aquela coisa que eu risquei tá certa, né? O porquê que eu considerei ela errada. A produção de umbu, por se destinar ao consumo doméstico dos trabalhadores, resistiu ao período de estiagem. Não. Esse resistiu ao período de estiagem não acontece. E também isso aqui não faz sentido, né? Por ser destinado ao consumo doméstico. Porque, tipo assim, a seca não vai falar, não, eu vou só acabar com as coisas que são para consumo animal. As coisas de consumo doméstico eu vou deixar. A seca não vai fazer isso. A seca vai acabar com tudo. Então, essa aqui também acho que está errada. E por eliminação, me parece que é a B, tá bom? Então, aqui, de novo, mesmo essas questões eu sinto que não é simples de resolver, tá? Apesar de ser sempre interpretação de texto aqui, muitas dessas questões da FATEC, essa é a interpretação de texto que eu tô sentindo que é um pouco mais travada. Igual, eu não tô tão certo se é a B. Eu colocaria B por conta dos motivos que eu falei para vocês. Eu acho que os pontos que eu risquei estão errados. Só que é uma questão que não é simples de resolver. Mesmo sendo só a interpretação que o pessoal fala, não, é só ler e interpretar. Essa interpretação, por exemplo, é um pouco mais difícil. E essa prova da FATEC no todo, eu tô com o sentimento que é um pouco mais difícil do que a anterior, do primeiro semestre. Mas, vamos ver. Questão 22, vamos ver se eu acertei. Eu coloquei qual? Coloquei a B. Eu esqueço muito rápido. Vamos lá. Rufem os tambores. Ai, meu pai amado. Ai, era C. Olha lá. Olha que bacana. Então eu errei mais uma aqui. Não é a B. O coração partido. Ai, ai. Então, de fato, o que me fez retirar essa aqui foi o fato desse. De fato, essa parte aqui do final, o ápice ocorre quando eles têm que comer a comida do animal. Ele fala isso no fim. Ele fala que, ó, disputamos com o gado, havia uma parcela que se destinava ao plantio, disputávamos a palma com o gado. Que essa ideia de a gente tinha que comer, o gado também tinha que comer, nós dois comíamos palma, então a gente disputava aquela palma. O problema para mim foi a ordem cronológica, eu não senti que o texto estava em ordem cronológica, mas, de novo, foi uma leitura que não foi simples para mim. Então talvez relendo com mais calma eu conseguisse perceber isso e não marcar a alternativa B.
Inclusive, vamos fazer nosso ritual aqui, que é a resolução comentada. Resolução comentada. Até aqui. Mas, como eu disse para vocês antes, é importante vocês aprenderem a identificar, e isso aqui é uma coisa que eu sinto que é muito valorosa, que é a questão 22, né, que a gente tá. 22. Aprender a identificar questões que você acha que tá difíceis. Essa questão, quando eu li o texto, eu senti que elas eram difíceis. Essa 21, a 22, agora a 23 que eu vou resolver, não resolvi ainda, mas eu senti que elas são difíceis. Então, por isso que eu disse que eu pularia elas. Porque é o tipo de questão que você acaba perdendo tempo, igual eu perdi um tempo legal aqui resolvendo. É claro que eu estou sendo mais didático aqui, tentando explicar para vocês qual que é o meu racional, mas é um tempo gasto. E se eu estou fazendo a prova, eu gastei todo esse tempo, vou colocar a B achando que está certa, para descobrir lá na frente que eu errei. Então pensa, entre gastar esse tempo com a questão que eu tenho em dúvida e gastar esse mesmo tempo com a questão que eu tenho certeza, é melhor gastar esse tempo com a questão que eu tenho certeza e depois eu chuto essa. Porque essa eu tenho dificuldade mesmo. Então, se for para chutar, não é para chutar, tá? Se você tiver tempo, é bom tentar resolver igual eu fiz. Mas se pense que se for para chutar, é bom que você chute as questões que você não tem certeza, que você tem dificuldade para resolver. Por isso eu sempre começo fazendo aquela ordem que eu falei para vocês. Passo resolvendo só as que eu sei. Chego em uma que eu não sei, pulo, vou para a próxima. Faço isso até o final da prova. Cheguei no final da prova, passo tudo com o gabarito. Aí eu volto de novo. Ah, hoje já resolvi que eu sei. A 2, não sei. Agora eu vou dar uma olhada com mais calma na 2 para resolver a 2. Resolvo, vou resolvendo todas que eu não sei e aí passo com o gabarito depois. Beleza? Mas, mais um erro aqui. Erramos mais uma. Tá difícil essa prova. Tá difícil. Estamos quase saindo da casa dos 50. Ó. Aqui foi um erro. 2. Cadê? 3. 4 erros já. Já estamos na casa dos 50. Já acertamos 50 no máximo aqui. Tá difícil a prova, mas vamos para a próxima questão para a gente seguir aqui na nossa saga. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Tá bom? Deixe as dúvidas nos comentários. Lembre-se sempre que esse método de estudo de questão, eu tenho um vídeo detalhado, tem um curso Aprendendo a Aprender, que eu estou falando bastante aqui, que é o meu curso de técnicas de estudos, que está no link nos comentários se você quiser dar uma olhada. Mas, no fim, o importante é o movimento de estudar é o que vai ajudar vocês a consolidarem o conteúdo. Beleza, pessoal? Então é isso. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.